Olá, tudo bem? Meu nome é José Vitor, sou aluno do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Uberlândia e membro ativo do Laboratório de Paleontologia da UFO do campus do Maranhão. Eu venho falar sobre um pouco do meu projeto que eu executei no último edital de iniciação científica, intitulado de Digitalização e Catalogação da Coleção Didática e Científica, da coleção paleontológica, didática e científica do Museu de Biodiversidade Cerrado. Bom, contextualizando um pouco o projeto, a nossa proposta principal foi a revitalização da coleção e que nos últimos anos tem enfrentado um certo nível de desorganização por problemas administrativos e a questão da pandemia. E no atual momento a gente trabalha para revitalizar essa coleção e para o uso propriamente dito de pesquisa e de ensino. Bom, e quais os objetivos principais do projeto? Bom, o projeto visa primeiramente a catalogação e organização da coleção por meio de um número único e o objetivo secundário é entender se a coleção paleontológica segue a norma de regionalização dos fósseis aqui do Triângulo Mineiro, ou seja, se o percentual de fósseis locais é maior do que o percentual de fósseis externos, no caso. Bom, para a execução do projeto nós seguimos a seguinte metodologia, que foi basicamente estabelecer um padrão de organização para todos os lotes e elementos presentes na nossa coleção. E bom, para isso foi feita uma matriz, onde cada um dos elementos foi dado um número controle, e esse número controle ele foi atribuído individualmente a cada um dos materiais presentes na coleção. Sendo assim, a gente coletou por meio de dados disponíveis e por meio de bibliografia de materiais já publicados presentes na nossa coleção, a gente conseguiu garimpar dados de coleta, dados de geolocalização, dados taxonômicos e principalmente dados referentes à completude do material, a origem do material e dados de campo, dados litoestratigráficos e dados geológicos também. Após completa, essa matriz ela foi atribuída ao software Specify por meio de um procedimento operacional padrão, norma do MBC, e após isso foi estabelecido um número de tombo para cada um dos lotes, que foi numerado posteriormente, com um número definitivo, tanto no sistema quanto fisicamente por meio de uma etiqueta de identificação no material, onde o material está propriamente depositado. Bom, nossos resultados demonstram que até o atual momento, nossa coleção ela é dividida em principalmente dois grandes blocos, o bloco de materiais de origem externa e o bloco de material de origem local. Dessa forma, foi feito testes de frequência para saber quais desses materiais indicam a maior porcentagem do nosso acervo em totalidade, e os resultados indicaram que o bloco externo, até o momento, ele é a maior parte da nossa coleção, tanto científica quanto didática, com destaque para a região da Antártica, que teve a maior porcentagem de números de lotes, sendo equivalente a 68,7% da coleção. Em seguida, a América do Sul, mais especificamente fósseis principalmente do Brasil, e localidades desconhecidas e outras localidades estão relacionadas a 11% desse percentual geral. Em relação a localidades mais específicas, é possível ver que a Antártica ainda se destaca bastante, com basicamente uma localidade tendo 57,7% dos materiais listados na coleção, e logo em seguida o estado de Minas Gerais com 18,1% desse percentual total. Bom, esses resultados indicam que a nossa coleção ela está longe ainda de ser majoritariamente regionalizada, porém um percentual bem elevado em relação a outras localidades, perdendo apenas para uma localidade em específico, que é a Antártica. Bom, tendo em vista esses dados, é possível afirmar que até o atual momento a nossa coleção ela não cumpre o principal objetivo de ser uma coleção regionalizada, tendo em vista que o maior percentual de fósseis presentes são de localidades externas. Porém, é possível afirmar também que o percentual de fósseis de localidades regionais se trata de material extremamente rico em dados, principalmente dados referentes à pesquisa científica, como dados de coleta, dados de localidade, dados de data e dados geográficos e geológicos, possibilitando também futuras parcerias com pesquisadores. Vale salientar que nesse percentual se encontram materiais ainda não descritos, holótipos, que estão sendo trabalhados por pesquisadores de outras instituições e da UFO, e materiais que não estão ainda preparados ao ponto de estudo, precisam de mais orientação, porém são inéditos para a paleontologia. Bom, dessa forma, o projeto segue sendo realizado, porém em outras abordagens, como a digitalização da coleção, agora para fins de ensino,
e de extensão, e também a melhoria no acervo físico, com etiquetas físicas nos fósseis e também a melhor identificação taxonômica e disponibilidade de dados para outras instituições virem pesquisar e virem colaborar com o laboratório. Bom, eu gostaria de agradecer ao CNPq por ter financiado o projeto, também ao UFO e ao Museu de Universidade de Cerrado por ceder o espaço, por ceder os equipamentos utilizados, e também ao meu orientador de projeto, o professor Victor Tagliacolo, e os colaboradores que me ajudaram, membros do laboratório, e também a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação pelo edital e pelo repasse da bolsa. É isso, obrigado.